Paz do Senhor, povo de Deus, como é que vocês estão? Bom, espero que todos vocês estejam muito bem. E hoje vamos iniciar mais uma lição que é a de número 6, que tem como tema o papel do talento musical. E a leitura de hoje ficou em 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 15. E também ficou em Efésios, capítulo 5 e o versículo 19. Como de costume, a gente já sabe, o devocional, o diário aí para os seus alunos, todo dia o versículo do dia. E a gente também vai ler aqui o que a Bíblia diz em Salmos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Ó Senhor, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti, eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Altíssimo. A gente vê que tanto em Coríntios, quanto em Efésios, quanto em Salmos, se você parar para ler, você vai perceber que a lição que a gente vai estudar vai tentar abranger da nossa mentalidade que a adoração está voltada ao nosso coração, né? Onde nós devemos estar em espírito e em verdade. E dessa forma, estando em espírito, a gente vai estar em oração, a gente vai estar em devoção e a gente vai saber que cantar, né, louvar, vai ser como uma verdade de todo o nosso íntimo. Passando para o início da nossa lição, vamos aos 3 objetivos. O primeiro, apontar a diferença entre adorar e cantar. O segundo, ensinar acerca do preparo para a adoração. E o terceiro ponto é mostrar a importância da música nos cultos de adoração. Os saberes escolares, que vai do ponto 1 ao ponto 6, você vai se baseando para chegar até o final da lição e não perder nenhuma parte importante. Iniciando, então, a gente vai entendendo que a palavra de Deus nos ensina e nos incentiva para adorarmos mais a Deus. E dessa forma, um dos livros que a gente pode ver, se espelhar, é o livro de Salmos, que é justamente um dos livros que é inário do povo judeu no Antigo Testamento. Inário significa coleção de louvores, né? Então a gente sabe que no livro de Salmos é um livro que está cheio de louvores. Desta forma, a gente contempla que as relações e as experiências do salmista e a forma dele clamar ao Senhor, entoar, cânticos ao Senhor, levaram ele à vitória. E da mesma forma na nossa vida. Quanto mais a gente louva, quanto mais a gente entoa os cânticos para Deus, mais a gente está perto da nossa vitória. E o primeiro ponto da lição é adorar versus cantar. Então, você sabe, professor, professora, qual a diferença entre adorar e cantar? Bom, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. A lição nos retrata a ideia de que a adoração trata-se de uma devoção a Deus mais profunda. Adorar a Deus é um ato de louvor, é um ato de entrega, de força, né? Você fazer, não de força de guerrear, não. Força de vontade, força de positividade. E dessa forma, a adoração não vai nos limitar. É algo que vai acontecer naturalmente. E dessa forma, adorar se torna um ato de louvor. E louvar significa elogiar, significa falar bem, significa aplaudir. Então, adorar, louvar fazem parte desse ciclo, que é onde a gente encontra na parte A da nossa lição, que é louvor e cântico. Então, certamente, adorar a Deus é algo muito profundo e algo muito particular, mas que também, quando é colocado em grupo, se torna uma coisa muito boa de ser sentida, vista e ouvida. Mediante a isso, dando continuidade ao ponto A da nossa lição, a gente sempre percebe que nas igrejas, tem os grupos de louvores, onde as pessoas vão lá, levantam as mãos, tem locais que batem palmas. Então, é dessa forma que as pessoas estão extravasando e colocando para fora a sua forma de adoração. Outros levantam a mão, glória a Deus, aleluia. Outros levantam as duas, outros ficam em pé. E dessa forma as pessoas estão demonstrando este tipo de adoração.
Na parte B da nossa lição, que é a adoração no início, fala sobre o ser humano adorar a Deus desde a sua criação. E as primeiras pessoas que começaram a adorar a Deus desde a criação foi Adão e Eva. E, por exemplo, eles já viviam com uma grande comunhão com Deus. Mas, antes da gente continuar nesse ponto B, eu gostaria de trazer a afirmação de que o talento musical é um dom. E este dom, ele é concedido não a todos, mas para as pessoas específicas, onde é algo da parte de Deus para as pessoas. Então, diante disso, esses talentos, né, esse dom que é dado por Deus, ele deve ser valorizado, ele deve ser cuidado e ele deve ser aproveitado da melhor forma possível. Mas, voltando aqui para o ponto B, você acompanhando aí, na parte que diz mais adiante, durante o Êxodo, aí diz assim, ó, a forma de adorar do povo hebreu era diferente, pois não existia templo. Então, os altares, eles eram construídos e as ofertas queimadas e oferecidas no altar. Só que aí, quando essa prática, né, se tornou necessária, era porque o homem pecava. Então, por conta do pecado, eles começaram a ter que fazer esses sacrifícios para se sentirem que estão sendo perdoados. Só que eles pecando, eles estavam se afastando de Deus. E esses sacrifícios, se eles não fossem feitos de coração e os pecados fossem encerrados, não adiantava de nada. Então não era só oferecer o sacrifício, era realmente tentar não cometer mais os mesmos erros. Porém, depois da construção do tabernáculo, a adoração era feita de forma coletiva, ou seja, em grupo. E dessa forma, ainda assim, era necessário os sacrifícios. Porém, no Novo Testamento, a adoração a Deus passou a ser nas sinagogas e no templo em Jerusalém. E somente após o surgimento da igreja, a adoração aproximou-se de forma que é parecido nos dias atuais. Só que o louvor e a pregação na palavra de Deus, a gente sabe que hoje a gente não faz mais os sacrifícios que faziam antes. Hoje é diferente. A gente sabe que Jesus veio ao mundo e nos redimiu, né? Então a gente não tem mais esse processo de fazer os sacrifícios. No Novo Testamento, tudo já começou a mudar e nos dias atuais também. Mediante a isso, entramos no segundo ponto da nossa lição, que diz assim: a importância do preparo na adoração. Aqui diz que Jesus, ele falou no caso, Jesus disse a uma mulher em Samaria: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, dessa forma, ele estava dizendo, olha, eles vão adorar de forma verdadeira e sem limitação. Vai ser, ilimitado. Diante disso, a parte A da nossa lição no ponto 2 diz: Jesus e adoração. Só que durante a conversa com Jesus, a mulher, ela simplesmente faz uma pergunta a Jesus. Jesus, acredito que foi assim, né? Jesus, olha, veja só. Qual é a forma, então, certa de adorar? É nos templos? É nas sinagogas? Aonde? De que forma? Como eu devo fazer? E aí, Jesus foi e trouxe uma resposta para ela, de que o lugar mais era como se deveria, no caso, ele diz assim, o importante não era o lugar, vamos lá, mas como se deveria adorar, e novamente ele fala em espírito e em verdade, que está em João 4:24. Então a gente tem a afirmação que não é o ambiente, é como a adoração é feita. E entendemos que Jesus se propôs a mostrar a essa verdade a essa mulher. Por quê? Ele não já tinha feito um processo, né, de pregar o evangelho, de passar nas sinagogas, só que depois de tudo, ele fez o quê? Ele teve a morte, né, na cruz, ele fez esse sacrifício pela gente. Então, de forma única, esse sacrifício ele já foi necessário e o perdão já foi feito. Então, nós temos a reconciliação automaticamente. Então, isso significa que a relação com Deus deve ser sempre espiritual e verdadeira. Na parte B diz assim, como adorar?
Você gosta de louvar a Deus? Saiba que a adoração nasce no coração. A adoração é algo puro. E é interessante que quando envolve as músicas, os cânticos, a gente já lembra de Davi, já associa a Davi, que Davi tocava harpa, mas antes de Davi, em Gênesis capítulo 4, versículo 21, a gente vê um homem chamado Jubal. E esse homem, ele participou dos primeiros avanços tecnológicos lá da época, né? Então, ele ajudou nessa área musical. Então, ele tem um papel muito fundamental no desenvolvimento da música. E ele foi um dos fundamentais, ali ajudou, né, com os instrumentos de harpa e órgão. O instrumento de harpa é um instrumento de corda, né, e o órgão é um instrumento de tecla. Não é um instrumento tão conhecido, mas através de Jubal, lá antigamente, começou esse lado aí da música. Então, é interessante que até o nome Jubal significa tocar ou tocador, né? Então, até o nome desses servos já envolvia ali a música, né? Então, Jubal, ele era considerado também o pai dos músicos, né? E, mediante a isso, a gente percebe também que tem outras histórias que você pode trazer para os seus alunos que envolvem pessoas que envolveram instrumentos, né? Envolveram esse dom, envolveram a música, como a história de Davi, né, a história de Gideão, a história de Josafá, né, que Josafá ele guerreou contra os amonitas, contra os moabitas, e ele venceu na base de quê? Do louvor e da adoração. Então a gente entende que o louvor ele nos ajuda em todas as áreas, tanto para adorar quanto para guerrear as guerras. Na parte aqui B, diz que os cânticos espirituais e ofertas e o estudo da palavra são o que fazem parte dessa coisa incrível, desse lado sobrenatural. Só que entendemos que o cântico espiritual é quando alguém é batizado em línguas, vai ter o dom de cânticos espirituais, ou seja, a pessoa vai cantar a Deus, vai louvar ao Senhor em línguas, tá certo? Então, além disso, no nosso dia a dia, a gente sempre tem música, né? A gente sempre bota hinos ali para correr, né? Às vezes no trabalho, às vezes para resolver alguma coisa, até para orar, botar aquele fundo musical. Então, a música, ela tá sempre envolvida no nosso ambiente. Então, quando a gente louva, a gente sente o prazer. E às vezes, não sei você, professor, né? Tá em casa, a professora lavando os pratos, bota ali aquele hino, daqui a pouco você já tá sentindo a presença de Deus, né? Então o louvor, ele também trabalha desta forma, tocando em cada parte do nosso corpo, em cada molécula ali, a gente vai sentindo a graça e se alegra, né? E aí, a gente vê aqui que, quer seja tocando o instrumento ou louvando, façamos a vontade de Deus. Ainda que a nossa voz seja bonita ou não, não importa. O importante é louvar. E louvar é aquilo que é de coração. Não é pelo tom se é bom ou se é errado, né? Afinado ou desafinado, não. É aquilo que é de dentro para fora. E na parte 3 da nossa lição diz a importância dos músicos da igreja. Em quais situações você canta? Tem a pergunta aqui na nossa lição. E aqui a gente lembra, né, que às vezes a gente tá cantando quando os grupos da igreja vai formar, aí o povo levanta, tem um grupo de gestos também na igreja, mas a gente também lembra que quando a gente tá triste, meio para baixo, a gente também coloca aquele hino que a gente gosta, para acalentar a nossa alma, nos trazer a alegria. Então, a música, ela vai abranger ela em todas as áreas, tanto em cerimônias, casamentos, rituais e até, infelizmente, em sepultamentos, né? Mas na alegria ou na tristeza, a música, né, está ali envolvida. A parte A diz, a música no Antigo e no Novo Testamento. Davi e Asaf. O que eles tinham em comum? Os dois eram músicos. Só que Davi, ele era desde a infância, né? Ele já tinha a música ali no seu coração. Mediante a continuidade da sua trajetória, ele se tornou rei. E um dos atos foi levar a arca do Senhor para a tenda. E dessa forma, ele continua nesse evento. E Davi escolheu músicos para tocarem e cantarem alegremente em adoração a Deus. E um desses músicos foi justamente Asaf. Continuando, no Novo Testamento, encontramos a música cantada, sem acompanhamento musical.
E o nascimento de Jesus, por exemplo, foi um desses momentos mais marcantes, onde existia um coro ali de pessoas louvando, né? Os anjos estavam ali adorando a Deus. A gente vê isso em Lucas capítulo 2, versículo 13 e o versículo 14. Na parte B da nossa lição, diz o músico e o culto. Bom, parece que o músico tem a responsabilidade, né, de conduzir o culto. Às vezes tem alguém no final da pregação ali, e já vai um toque, um fundo musical, e tem aquela envolvência, aquela presença do Espírito Santo. E a gente vê o quanto é importante a música, né, nos nossos dias e também no culto. Mas aqueles também que tocam, que fazem parte de alguma banda ou algo do tipo, devem também estar lendo, devem também estar buscando a palavra, jejuando, se consagrando, pois tudo isso também exige preparo, também exige conhecimento. Então também é necessário o aperfeiçoamento espiritual, mas também o aperfeiçoamento na área musical, para que eles estejam sempre se desenvolvendo de forma prudente. Então, professor, professora, sempre incentive aos seus alunos, principalmente aquele que já gosta da bateria, da guitarra, aquele que gosta de cantar, de louvar, né? Você vai incentivando e mostrando a eles que independente desse dom, né, porque é um dom dado por Deus, eles devem também estar sempre ali, buscando a Deus cada vez mais. Incentive-os porque assim eles vão prosperar também e trazer essa harmonia sobre a todos, né, no ambiente. Então, que possamos louvar, professores. Diga aos seus alunos que eles louvem, adorem a Deus, exaltem o nome do Senhor. Porque o mais importante é o meu coração e o seu coração. E Deus conhece a todos nós. E Ele sabe quando está sendo verdadeiro e puro. Dessa forma, Deus se agrada. Porque Ele procura pessoas que sejam verdadeiros adoradores, né? Que façam tudo com sinceridade. E aqui, você pode incentivar os seus alunos, né, a criar a atividade do dia. Qual a sugestão? Da gente criar um poema em adoração a Deus em estilo de música. Seria ótimo, né? Criar um pequeno poema ali em estilo de adoração e eles mesmos vão estar sendo o autor da música deles, né? Desse louvor abençoado. Logo após, vocês podem cantar ou mostrar uns aos outros e vai dar muito certo. Então, chegamos ao final desta lição e quero te agradecer por estar aqui. Que Deus te abençoe cada vez mais. Curte, comenta, compartilha, interage aqui conosco. Se tiver alguma dúvida, estamos aqui para te ajudar também. Que Deus te abençoe imensamente e até breve. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.